Boa noite, professor Sérgio Soares. Queria primeiro a sua análise do que foi a partida de hoje. A Portuguesa conheceu sua primeira derrota na competição, perdendo para o Rio Claro por 1-0. Queria a sua visão do que foi esse jogo de hoje. Boa noite. Foi um jogo como tantos outros a gente enfrenta aqui no Canindé, né? Tem times que vêm com a proposta de fechar e sair em velocidade. Foi assim que a gente viu o Rio Claro fazer na primeira etapa. Uma primeira etapa onde a gente ainda conseguiu construir algumas situações importantes de jogo, né, trabalhando pelo lado, fazendo essa bola chegar para poder abrir a defesa do adversário. Foi um primeiro tempo até razoável, na minha opinião. Já na segunda etapa, não. A segunda etapa nós tivemos muito erro de passe, não conseguimos ter aproximação, num jogo onde a gente precisava trabalhar um pouquinho mais pelo lado, ter agressividade pelo lado, por isso tentamos a entrada do Will no lugar do Ligeiro. Ali por volta de 28 nós botamos o Danilo, tirando o Hudson para ter um meia mais para poder construir o jogo por dentro ali, ajudando o Daniel. E desta forma a gente tentou, mas a gente não fez um bom segundo tempo, né? Eu acho que dentro de todos os jogos que nós fizemos, essa é a 11ª rodada. Eu entendo que a nossa equipe fez uma partida muito abaixo, né, com relação às 10 rodadas anteriores, e acabamos pagando um preço muito alto numa saída que nós erramos. O Rio Claro recuperou e acabou fazendo o gol, mas eu digo que nosso time não fez um bom jogo e eu tenho consciência disso. A gente precisa melhorar para aquilo que a gente quer no momento seguinte. Mas a gente tem que ter tranquilidade, sim, para poder buscar correções e fazer com que a gente trilhe o nosso caminho normal. Professor Sérgio, algumas perguntas chegaram por parte da imprensa e vou repassá-las ao senhor, começando pela pergunta do professor Antônio Quintal, do programa Paixão Lusa. Ele disse que, ao meu ver, faltou inspiração ao time da Portuguesa hoje, em especial na criação e na conclusão das jogadas. O que na sua opinião, faltou para a Lusa fazer uma apresentação melhor, se foi uma questão talvez de um staff, um cansaço, e, consequentemente, para ganhar a partida de hoje? Professor Quintal, eu concordo com a tua pergunta, né? A gente realmente não teve criatividade na fase ofensiva, de aproximação, de individualizar quando precisava, porque eu dou muita liberdade para os meninos para que eles façam ação individual, principalmente quando você pega um adversário fechado, né? A gente não teve a criatividade, não digo inspiração, criar, né? De tentar criar algum espaço, de desarrumar o setor defensivo. Foi isso que aconteceu. É claro que a gente tentou rodar essa bola, mas faltou um pouquinho da gente entregar um pouquinho mais dentro desse jogo. A pergunta do Lucas Ventura, do Netlusa: por que o time da Portuguesa caiu tanto de rendimento nas últimas partidas, em especial hoje, que pouco finalizou o gol? Olha, a queda de rendimento, eu entendo que você está numa fase aguda da competição, e nessa fase aguda você pega alguns adversários que realmente têm uma proposta mais defensiva, de compactação, de bloco baixo, e isso acaba trazendo um pouco mais de dificuldade. Mas eu também não deixo de dizer que nós precisamos agredir um pouco mais, rodar essa bola um pouco mais, individualizar um pouco mais em alguns momentos, para que crie esse volume, né, de situações de gol, chutar de fora da área também, porque a gente está tentando a todo momento querer entrar com essa bola. Quando você pega um adversário com bloco baixo, se tem o bloco baixo, você tem espaço um pouco à frente ali desse bloco e fazer os arremates de fora da área. Então tem que buscar algumas variações, e a gente não fez, mas nós vamos trabalhar para que a gente volte a fazer, porque vai ser assim daqui para o final, e a gente tem que estar bem preparado no momento que a gente vai decidir o campeonato. A pergunta do Fernando Mendes, da Cidade News: o esquema 4-4-2 não poderia ser mais usado para tentar mudar um pouco a cara do time, e onde o Daniel teria apoio na armação da equipe? E ele pergunta se não caberia na partida de hoje a alteração do Luiz pelo Railan, para dar uma força ofensiva e apoiar as beiradas. Olha, Fernando, você uma mudança de esquema, né, com jogadores com característica que nós temos, dois jogadores de extremo dentro da nossa construção de elenco, você sair para um 4-4-2, cara, eu acho que neste momento não cabe para o nosso time, neste momento, né? Até porque a gente não tem tempo para treinar, e eu sou muito a favor de treino para você poder ter uma mudança de esquema. A gente varia aí para o 4-1-4-1, para o 4-2-3-1, é dentro da característica que nós temos no nosso elenco, né? Então não dá para você variar para um 4-4-2 sem treinar, porque a gente está, vamos
descansar amanhã, descansar sexta, sábado tem jogo. Como é que você treina uma nova formação, né? A gente vai ter que ter as variações dentro daquilo que a gente tem trabalho, que nós trabalhamos na pré-temporada, que foi o 4-1-4-1, o 4-2-3-1, e desenvolver desta forma, e até o 4-4-2 com duas linhas, não com dois homens por dentro, porque com dois meias trabalhando, como é aquele antigo 4-4-2, que os dois meias trabalham por trás dos dois atacantes. Eu acho que é muito difícil para a gente fazer essa formação neste momento, né? E a entrada do Raylan, o Raylan não entrou porque a gente fez duas alterações, fez a alteração do Will, fez a alteração do Danilo. Quando você bota o Danilo, né, você vai soltar o seu lateral, sendo que você já não tem a força de marcação no meio campo, porque você está tentando buscar criar no setor de meio com a mudança do Danilo, com dois meias, como você falou, tinha dois meias, o Danilo e o Daniel. Você acaba perdendo um pouquinho. Se eu ponho o Raylan, que eu optei por deixar o França aberto, o Raylan não teria espaço para poder fazer ultrapassagem, então não teria necessidade. Por isso a opção na não entrada do Raylan em si, do Danilo, para a gente ter, exatamente como você falou, ter um meia para ajudar o Daniel na construção. A pergunta do Christian Gedra da Antilusa, parte o senhor já respondeu, não sei se o senhor quer falar de novo, mas ele pergunta o seguinte: você poderia falar um pouco sobre as alterações, as opções que o senhor fez e também o que a Luz errou para não conseguir os 3 pontos contra o Rio Claro? As alterações foi exatamente isso. O Ligeiro já não estava conseguindo mais agredir tanto aquele espaço, e por isso a opção do Will, que é um jogador do drible, né? A opção do Will entrar ali. Depois o Danilo, porque a gente estava botar dois meias, o Hudson já tinha cartão amarelo, então optei em tirar o Hudson e a gente botar esses dois meias, fazer essa construção, para a gente poder manter a amplitude com os nossos extremos e ter esses dois meias, para poder um meia a mais para ajudar o Daniel na construção do jogo, para que essa bola chegasse nos meias. E a entrada do Léo foi já porque a gente precisava trabalhar, não tinha tanta necessidade da bola longa, né? O Mancha é um cara da bola aérea, e a gente ia tentar trabalhar por baixo para que facilitasse a entrada do Léo. Foi por isso que a gente optou por essas 3 alterações. E para encerrar, professor, quando a Portuguesa vence, o senhor sempre pede pés no chão. No caso da derrota, a primeira entrevista que o senhor dá após uma derrota aqui na Portuguesa, qual que é a orientação após uma derrota? Sentir a derrota. A derrota nunca é bom, né? Eu não sou da linha de que perdemos agora porque na hora certa. Perder é ruim, né? Perder não é bom resultado, né? Mas eu digo que a gente tem que estar tranquilo, tem que sentir a derrota sim, né? E a partir da meia-noite a gente já começar a pensar no próximo adversário e corrigir situações que aconteceram no jogo de hoje.